Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Thelma, terapeuta holística, e hoje eu vou trazer um assunto muito interessante que foi sugerido por um colega do canal, a questão do TDAH e a espiritualidade. Vamos lá então? Todo mundo já ouviu falar nesse transtorno, né? Infelizmente, muitas crianças nas escolas hoje são classificadas com esse transtorno, né? Por conta dessa hiperatividade. E, infelizmente, os professores não estão preparados para lidar com essa questão que eu vou estar apresentando aqui para vocês. Eu fiz uma pesquisa mais profunda, anotei tudo com cuidado para poder estar passando, né, essas informações para vocês também avaliarem seu filho, sua filha e comparar e vocês entenderem esse processo. Então, é lógico, o professor não tem culpa, ele não foi treinado para isso, ele aprendeu a ensinar e ele não entende sobre comportamento, direciona para o psiquiatra, para o psicólogo, aí a criança é laudada com esse transtorno e bora com aquele monte de medicação para dopar a criança. Vamos entender um pouquinho o que acontece. O TDAH, ele é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Tá? Existem alguns sintomas que os médicos avaliam, né, na criança para estar diagnosticando no caso, né? No caso do comportamento, pode apresentar agressão, excitabilidade, hiperatividade, impulsividade, inquietação, irritabilidade ou falta de moderação. Prestem bem atenção. Na cognição, eu estou falando do transtorno, tá? Na cognição, dificuldade de concentração, esquecimento ou falta de atenção. E no humor, ansiedade, excitação ou raiva. Também é muito comum aparecer depressão ou dificuldade de aprendizagem. E aí eu trago para vocês o entendimento ligado à espiritualidade, tá bom? Aquilo que vocês conhecem como transtorno, nós, terapeutas, trabalhadores da espiritualidade, conhecemos como criança índigo. Já ouviu falar na criança índigo, criança cristal, agora tá chegando as crianças diamante, né? Vamos aprender um pouquinho e você vai entender. A característica mais comum, né, das crianças índigos, as crianças índicos, elas vêm para ajudar na transformação planetária. São crianças que trazem uma bagagem muito grande de vivências, já são espíritos velhos em corpo de criança, né? Então muita coisa já não bate com o conhecimento que ela tem. Elas vêm para ajudar na transformação da humanidade, a melhorar a humanidade, a trabalhar o amor, tirar a humanidade desse racional, dessa matriz do medo, do tem o quê, do mimimi e tudo mais, entendeu? A criança índigo, a cristal, a diamante vem para revolucionar o planeta todo, tá? Algumas características dela, né? Então, são essas. Elas vêm ao mundo sentindo-se reis, né? Ou rainhas. Muitas vezes se comportam como tal. Elas têm a sensação de que merecem estar onde elas estão. Elas não têm problema de avaliação pessoal, tá? Isso é do adulto. Elas têm dificuldade em aceitar uma autoridade absoluta, uma autoridade que não mostra explicação ou alternativa. Prestem atenção que agora começa a entrar naquele conflito lá da sala de aula, né? E até com o pai ou com a mãe. Uma criança índigo, você tem que saber conversar. Não adianta você falar assim, faz isso, por quê? Porque eu quero, porque é assim, pronto e acabou. Não funciona, não rola esse tipo de imposição para ela, porque ela quer entender por que você está pedindo ou mandando aquilo, né? Com base em quê? Lembrem, mesmo um corpo de criança,
é um espírito maduro, velho, com muito conhecimento e muitas vezes com mais conhecimento do que você, pai, mãe ou professor, tá bom? Elas se recusam a fazer certas coisas, elas são frustradas por sistemas ritualísticos que não exigem pensamentos criativos. Elas querem pôr isso em atividade, aquela rotina, né? Isso é maçante para uma criança índigo, por isso que ela não consegue ficar quieta na sala de aula. Elas encontram maneiras de fazer as coisas melhor, porque elas não se conformam. Elas sempre acham que elas podem melhorar mais ainda aquilo que elas estão fazendo, mesmo que você fala, não, tá bom assim. Não, elas querem fazer melhor. Parecem antissociais. Se não encontrarem alguém com consciência semelhante, elas se fecham. Elas se trancam. Então, uma criança índigo só vai se dar bem com um adulto que interage bem com ela, ou então com uma criança que tem o mesmo padrão de pensamento, porque não são todas, tá? Elas não reagem à disciplina da culpa, elas não se sentem culpadas. Elas não são tímidas para manifestar suas necessidades. Então, elas dizem bem o que elas querem, o que elas pensam. Por isso que aí dá conflito. Existem 4 tipos de índigos por todo o planeta. Os humanistas são aqueles que vão trabalhar com as massas, vão se tornar médicos, advogados, professores, vendedores, empresários, políticos. São hiperativos, muito sociais, desajeitados com seus corpos, né? Mas gostam de ler muito, tá? Desde o gibi até livros. Tem o índigo conceitual, ele está mais interessado em projeto do que em pessoas, né? Se tornarão os engenheiros, arquitetos, projetistas, astronautas, pilotos e militares aí do futuro. Elas são muitas vezes atléticas, né? Elas gostam de controle e a pessoa que elas mais tentam controlar. Se são índigos, se são os meninos, eles tentam controlar as mães. Se são as meninas, tentam controlar os pais. Olha só. Elas têm uma tendência ao vício em sua adolescência. Então, o que eu sempre falo quando eu identifico aqui uma criança índigo, eu falo para o pai, para a mãe, para a avó, quem está trazendo, olha, direciona muito bem, né? Porque ele tem tanto conhecimento, ele tem um grande potencial que ele pode pender para um lado muito bom, mas com todo esse potencial ele também pode pender para um outro lado, que é o lado aí negativo da coisa. Então ele tem que ser, é uma criança muito bem direcionada. Se você tratar ele como um louco, se você tratar ele como uma criança mal criada, mal educada, com certeza você vai afastar o seu filho de você e ele vai acabar buscando esse caminho que vai trazer sofrimento para ambas as partes, tá bom? Tem o índigo artista, é a mais sensível, né? Ele tem inclinação artística, serão professores, cirurgiões ou pesquisadores lá do futuro, tá? E tem aquele interdimensional. São maiores que qualquer outro tipo de índigo, né? São uma sensibilidade muito maior. É aquele que com 1, 2 anos você não pode falar nada porque ele pesca tudinho o que você tá até pensando. Elas dizem, eu já sei, mãe, eu posso fazer isso, me deixa em paz. Sabe? Elas já sabem tudo e realmente elas sabem. Do jeito delas, mas elas sabem. Crianças índicos acreditam em si mesma. Se alguém tenta dizer para não fazer algo por motivo real, elas acham que você não sabe o que diz. E na maior das vezes ela tá certa. Por quê? Porque a gente sabe que o adulto, ele já foi muito adulterado, né? Pela própria educação aí, né, que vem vindo de geração, não pode fazer isso, não pode aquilo, dinheiro é difícil, tem que dar duro, e a criança não acredita, ela não pensa assim. Então, você vai tentar ensinar a criança da forma que você aprendeu e ela não vai aceitar, porque ela já vem com conhecimento de que tudo é possível sim, e depende de cada um, tá bom? Não se pode tratar elas como todas, como as outras, tá? Elas vão desprezar você.
Elas não respeitam cabelos brancos ou rugas, porque elas agem de igual para igual. E para elas, cabelo branco ou ruga não quer dizer sabedoria, tá bom? Olha o conflito. Por isso que eu falo, às vezes, né, muitas vezes o índigo veio mais para ensinar o pai e a mãe do que para aprender com o pai e a mãe. Prestem atenção, tá bom? É muito bom tratá-las, você tem que conquistar elas, né? Tratar elas como um adulto sem impor nada, sem impor. É tudo na conversa. Você convence ou vai ser convencido, porque quando você mostrar o teu ponto de vista, ela vai mostrar o dela. E olha, muitas vezes o dela é até melhor e faz sentido. Prestem atenção, aprenda a conversar com seu filho. Pela Fundação Nacional para Crianças Superdotadas e Criativas, pesquisem lá que vocês vão ver que existe essa fundação, tá? Que já tem um estudo, acompanham essas crianças e eles têm uma lista, né, de como classificar um índigo, tá? Como reconhecer um índigo. Então, uma criança índigo, ela tem uma grande sensibilidade, tem uma quantidade impressionante de energia. Você vai reconhecer o seu filho agora, o mesmo filho que foi diagnosticado com um transtorno, você vai reconhecer ele como índigo. Prestem atenção. Ele fica entediado facilmente. Às vezes parece que ele tem pouca capacidade de se concentrar. Precisa estar cercado por adultos emocionalmente estáveis e seguros. Resiste à autoridade, a menos que seja apresentado democraticamente. Eles têm seus próprios métodos de aprendizagem, especialmente em leitura e matemática. Às vezes, elas ficam frustradas imediatamente porque têm boas ideias, mas não têm recursos e nem as pessoas necessárias para realizá-las. Aprendem através da exploração, resistem a aprender da memória ou simplesmente ouvindo. Não, elas querem fuçar, elas querem fazer, elas querem quebrar para poder construir. É assim que elas aprendem, tá? São incapazes de ficar paradas, a menos que estejam absorvidas em algo interessante. Então, se não tiver algo que realmente prenda a atenção dessa criança, ela não consegue, é da natureza dela, ela não consegue ficar parada, ela está aqui para explorar o mundo. Elas são muito compassivas e têm muitos medos, especialmente medo da morte. Medo de perder seus parentes, perder o pai, perder a mãe. Então são crianças que se apegam muito mesmo. E tem digamos, problemas ou melhor, desafios ao lidar com essas crianças, porque elas exigem mais atenção, por isso que o professor não consegue. Porque elas precisam de atenção, elas exigem atenção para ela. E na sala de aula, um professor com 40 crianças, ele não dá conta. Então ele chega, pai, mãe, olha, seu filho não para quieto, ele não fica na carteira, né? Ele fica conversando com os coleguinhas, ele não quer fazer a lição dele, ele quer fazer do jeito, né? Leva ele no psicólogo, ele pode estar com algum problema. Entendeu? Aí é que vai começar o problema. Elas ficam chateadas quando os colegas não as entendem. Elas não entendem porque existem pessoas que não agem por amor. Olha só, porque elas agem por amor. E para elas, no conceito delas, toda pessoa tinha que amar, tinha que agir por amor. Elas não aceitam uma pessoa maltratar um cachorro, xingar ou bater em alguém, né? Coleguinhas brigando. Isso mexe muito com o emocional de um índigo, tá bom? E elas são frequentemente informadas que não prestam atenção ou que são hiperativas, tá aí, aquele problema da sala de aula, tá? Agora eu separei dicas para vocês poderem praticar e aprender a lidar, conviver melhor com seu filho. O seu filho é especial, mas não é aquele especial doente que os outros taxam, não. Ele é especial porque é uma estrela iluminando esse mundo aqui, trazendo para as pessoas o entendimento do amor, que há muito tempo foi perdido, foi substituído pelo medo.
Ela não tem medo. Ela só tem medo de perder as pessoas que ama, porque ela ama e ela não quer se separar delas. Trate seus filhos com respeito, aceitando a sua existência dentro da família, aceita ele como ele é, porque ele é um ser iluminado. Ele não é um ser com problema, ele não é uma criança que sofre um transtorno, ele não é doente. Ele tem muita luz e muito conhecimento. Ajude-as a criar suas próprias soluções disciplinares. Senta e conversa. Olha, filho, a mãe, ela não tá feliz com esse comportamento aqui seu. Olha, deixar tudo espalhado, né? Como que você pode fazer para ajudar a mãe? Nesse sentido aqui, né? De organizar suas coisas. Deixa ela apresentar uma solução que é coerente para ela, que ela pode fazer, que você sabe que ela sempre vai estar buscando fazer melhor, mas parte dela não é algo imposto. Tá bom? Dê a elas opiniões sobre tudo, mas dê a sua opinião. Olha, na minha opinião, eu faria assim. O que você acha? E deixa ele refletir em cima disso e criar a própria forma dele, tá bom? Não a subestime. Jamais. Explique a razão pela qual alguém lhes dá instruções. Não vem com aquela, porque sim, porque eu quero e ponto final, porque tem que ser assim. Isso não existe para ele, não cabe dentro dele. Você tem que justificar, pelo menos, né, ser grande o suficiente para ter a humildade de falar: olha, filho, eu não sei se está certo ou está errado, mas eu aprendi assim. A vovó ensinou a mãe assim. O que você acha? Como que você faria? Tenta aprender com ele também, tá bom? Faça-as praticar, participar de sua própria educação. Então interage, fala mesmo. Olha, no meu tempo era assim, eu aprendi assim. E deixa ele analisar, deixa ele trazer outra forma. Gente, tudo tem dois lados ou até mais. Você tá mostrando um lado que foi a tua criação, mas ele tá aqui, ele veio para esse mundo para te mostrar que pode ter outro lado. Aquele lado que o teu pai e a tua mãe não tinha para te mostrar, né? Que naquele tempo difícil que foi a tua infância, esse lado você não conseguia ver, ele veio para te mostrar isso. Desde bebês é conveniente explicar tudo o que você faz, mesmo que os outros achem que você tá louco, tá? Nossa, tá falando com um bebê, ele só tem 1 ano, tá? Mas ele entende. Segue teu coração, que vai ficar tudo bem. Se surgirem problemas graves, faça exames antes de medicar. Olha, não vai com, eu acho que é isso, fulano falou que é isso. Investiga primeiro, tá? Porque é uma criança muito sensível. Todo o planeta tá passando por uma transição, uma mudança de frequência, e isso tá mexendo com todo mundo. Até você adulto pode estar tendo dores que você nunca teve por conta dessa mudança de frequência do planeta, tá bom? Devemos fornecer segurança com o nosso apoio, evitando críticas negativas. Não critique, converse. Mostre e esteja aberto para ouvir o que ele tem para dizer também. Não há necessidade de dizer quem eles são, porque eles já sabem, tá bom? Eles têm um poder pessoal realmente grande. Se você os isolar, eles arranharão as paredes, quebrarão coisas, serão autodestrutivos. Se você prender uma criança dessa, porque ela tá aqui com a energia para fazer a transformação do mundo, para chacoalhar as pessoas mesmo, falar: meu, olha, ó, acorda, tudo que você aprendeu até hoje, olha, põe um pano quente em cima e vamos aprender coisa nova, porque é a evolução. Os pais precisam ser sinceros, sejam criativos ao estabelecer limites, tá? Não imponham. Barganha, conversa, vocês vão ver que dá mais certo. Trate-os como iguais. Deixem mesmo eles terem atividades físicas, gastar essa energia. Explique, ouça teu filho, aprenda a ouvir. Se você diz que os amas, mas não trata ele com respeito, ele não vai acreditar em você. Quem ama, respeita. Quem ama não impõe, não proíbe, não determina. Ele conversa, ele explica, mostra seus motivos, entram num consenso,
né? Quem ama liberta. Então, não aprisione o seu filho, não dope o seu filho, né? Pesquise muito antes disso. Tente, siga essas dicas para ver como você consegue mudar a situação e interagir melhor com seu filho. Aí você vai entender que ele não é uma pessoa doente. Ele só veio com um potencial maior que o seu próprio. E ele veio para ensinar você a entender essa nova geração, a lidar com a evolução do planeta e das pessoas, para que você não precise sair daqui simplesmente porque não consegue viver mais no meio de uma humanidade transformada, que é essa nova geração que está chegando, índigos, cristais, diamantes. Tá bom? Fica a dica para vocês.